Sobre estudos. Voltei sem o meu outro microfone porque ele está guardado. E tem barulho de ventilador, mas I'm sorry, tá muito calor aqui no Rio. Eu postei acho que 2 vídeos atrás que eu estava querendo aprender norueguês, né? Queria muito que algum professor de norueguês aqui, nativo, topasse e aparecesse topando fazer uma troca, me ensinar norueguês, eu ensino português, mas ainda não rolou. Então, eu comecei a caçar algumas coisas online. Tem alguns perfis aqui muito legais. Depois que eu fiz o vídeo falando sobre isso, o TikTok começou a me entregar bastante coisa. Bastante vídeo de professores nativos ensinando, né? E aí eu fui atrás de dicas de gramática, de sites para estudar e tudo mais, porque o Duolingo não tem norueguês para falantes de português. Enfim. E aí eu encontrei um site chamado Aprender Norueguês, que ele fala muito também sobre experiências de estudo e trabalho na Noruega, que não é o momento, porque, né, não está rolando dinheiro para isso, mas ele está em português, o que me facilita um pouco a vida. As outras 2 gramáticas que eu encontrei estão em norueguês e inglês, também ajuda. E aí nesse processo, eu anoto tudo eu estou anotando, na verdade, tudo em papelzinho avulso, sabe, papel de rascunho, porque eu faço uma bagunça. E aí depois, para me entender, e eu preciso passar limpo, e isso é uma maneira de memorizar. Mas eu já percebi, tanto nos vídeos quanto que eu tenho lido, que o norueguês, de fato, ele é muito similar. Similar não, né? Aí é forçar demais. Ele é próximo ao inglês na escrita de muitas coisas. Obviamente, eles usam muito K e J, né? Que eles chamam... Que no italiano a gente chama de ilungo. Eles não falam J, é como se fosse um I alongado. Um I alongado. E aí eles têm 3 vogais que não existem pra gente. E aí, este site que eu estou usando, eu estou falando muito aí, mas ok. Esse site aqui, ele explica um pouco sobre o som, a pronúncia e como ele se escreve e a tradução de algumas palavras que eles dão de exemplo. E eu notei algumas similaridades com o inglês. E eu não sabia, para mim, as línguas escandinavas, aí na minha ignorância, elas não eram da mesma raiz saxônica. Para mim era só o inglês e o alemão. Eu sempre escutei de que quem é nativo de inglês ou quem é fluente em inglês tem facilidade com o alemão por eles terem a mesma raiz semântica, enfim, são línguas saxônicas. Beleza, as escandinavas, para mim, elas tinham uma outra raiz. E aí, estudando sobre o histórico do idioma e tudo mais, eu descobri que não. Elas meio que têm uma similaridade de raiz saxônica, o que leva a ter uma similaridade sonora. Talvez o norueguês mais sonoramente parecido com o alemão do que o inglês em si, mas em escrita, grafia, tanto de uma língua quanto de outra, comparadas, elas são iguais, absurdamente parecidas. O que ainda parece difícil para mim é a pronúncia, porque o que eu tenho escutado, que às vezes eu assisto só para ouvir mesmo, não leio nem a legenda, só para acostumar o meu ouvido com o som. Eu tenho a impressão de que eles falam muito fechado, assim, muito para dentro, muito assim, que não abre a boca para falar, sabe? Não expande. Mas eu tô achando interessante, porque por muito tempo eu falei, não, norueguês deve ser difícil, sueco deve ser difícil, dinamarquês são línguas que a gente ouve e acha assim, extremamente confuso. Muito embora eu seja apaixonada por árabe. Eu acho lindo, mas eu acho mega difícil. Não é o foco no momento. Comparando, vendo essas coisas do norueguês com o inglês, eu descobri que sim, não é difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas também não é extremamente difícil. E eu acho que eu vou conseguir dar conta, pelo menos, do básico. Para falar, eu já não sei, mas se eu conseguir me entender com a estrutura, com a gramática, com a escrita, eu acho que a fala vai vir um pouco depois. Mas é isso que eu queria deixar registrado. Quando meu caderno de estudo estiver pronto, sair do rascunho, se for do interesse de alguém, eu mostro aqui para vocês. Mas o que eu quero saber é, vocês já estudaram algum idioma sozinhos? Como vocês se organizam? Qual a técnica que vocês utilizam? O que vocês acham de aprender um idioma qualquer que seja, por conta própria?